Olá, nosso tema: devo ou não pensar? Pensamentos, eles são sempre negativos, existem pensamentos positivos. Quem vive no universo da meditação, muitas vezes tem essa questão, mas tem mais do que normalmente eu supunha. Eu recebi recentemente 2 perguntas de pessoas que assistem os meus vídeos no YouTube relacionado a esse tema. Me parece ser algo muito comum haver certa confusão. Então, a primeira: presença é não pensar, correto? Se for assim, como penso nos projetos da vida? Para eu escrever essa mensagem, preciso pensar. Vou virar uma múmia? Só olhando os pensamentos passar? Uma outra questão, uma outra colocação. Eu ouvi dizer que estar na não-mente é não ter mais opiniões. Mas para viver, preciso adotar algumas. Por exemplo, a opinião de não me importar com a opinião dos outros. Até eu já ouvi Osho dar essa opinião específica. Então, não é errado pensar racionalmente, certo? Quando eu vejo essas dúvidas, eu fico um pouco triste, porque o processo da meditação é um processo que convida, é um convite à liberdade, a fluirmos de acordo com nossa realidade, com nossa energia. É tirar os podes e não podes, na verdade. É estar presente ao momento e, a partir daí, fluir livremente. Esta é a essência da meditação. Estar presente ao momento e, a partir daí, fluir livremente. E esse estar presente ao momento significa: eu estou consciente do que está acontecendo neste momento. Existe uma consciência neutra, silenciosa, porque ela percebe e percebe. Ela percebe e não fica acoplando pensamentos sobre o que ela percebe. Mas a confusão está que a consciência que percebe, ela pode perceber opiniões, não é só perceber coisas externas. Ela pode perceber opiniões que existem no meu universo interior, ela pode perceber intenções, ela pode perceber desejos, ela pode perceber sentimentos, ela pode perceber esse ou aquele pensamento. Então, o estar consciente ao momento presente inclui estar consciente de realidades internas. Eu não preciso negar nada. Eu não preciso negar as minhas opiniões. Eu não preciso negar as minhas intenções. Eu não preciso reprimir os meus desejos. A consciência é a chama que burila. Mas eu não vou direcionar o burilamento. Por exemplo, eu até tenho uma amiga que teve essa conduta. Ela gosta muito de um estilo de música. Realmente ela gosta muito. Ouvia muito um estilo de música. Aí ela concluiu que aquele estilo de música não lhe era saudável. Então ela deixou de ouvir.
mesmo continuando a gostar e mesmo querendo ouvir. Então ela deixou de ouvir. Isso é uma atitude que ela está seguindo uma regra de conduta a qual não foi uma percepção interna, não foi uma sensação interna de que eu percebo que esse estilo de música me incomoda, me provoca alguns sentimentos que não me agradam, e eu percebo a desagradabilidade associada a um certo gosto que eu tenho. Mas eu estou consciente da desagradabilidade. É diferente da pessoa concluir racionalmente, sem perceber a desagradabilidade no momento em que ela surge. É uma conclusão mental, é uma decisão, é um comando. É como se eu fosse arrancar uma fruta verde. Se ela tiver madura, ela cai por si mesma. O que é estar madura? É eu perceber no momento os pontos negativos daquela atitude que eu tenho. Eu reconheço, eu percebo que, por exemplo, falar mal dos outros não me é agradável. Existe um certo distúrbio que eu percebo quando eu falo mal dos outros. Não é porque o meu padre, meu sacerdote, meu mestre disse. Não é porque está escrito. Eu percebo que é desagradável. Essa própria percepção é que conduz a ações diferentes. Meditação é estar presente, perceptivo à realidade do momento e permitir o fluxo espontâneo que surge a partir daí. Mas esse fluxo espontâneo não é comandado por mim. Ele é fruto da própria percepção. Em outras palavras, se você tem opinião, tem opinião. Se você tem impressões, intenções, tenha impressões, intenções. Nenhum problema. Apenas tenha consciência disso. Se aquele desejo, aquela intenção, aquela opinião for baseada em algo que não é o real, aí vai cair por si. Em algum momento, a sua consciência vai purificar aquilo. Mas se for baseado em algo real, se for algo que se sustenta com a luz da consciência, vai ficar. E não tem problema. O foco da meditação é simplesmente estar presente e, a partir daí, deixar rolar. Eu não tenho que me reprimir, eu tenho que perceber as consequências do que eu sinto, do que eu falo, do que eu tenho intenção, impressão, desejo. Existe uma outra confusão enorme. Eu vou ficar só como observador. Então eu não vou agir. Estar presente ao momento, estar consciente do momento, desencadeia um fluxo de ações naturais que vem a partir da presença. Então eu não vou ficar como múmia. Eu só vou agir a partir de outra fonte de impulsos. Não da fonte dos meus condicionamentos, dos meus padrões fixos. O estar presente, o estar no momento permite um fluxo de ações, de comportamentos, de atitudes que vem de uma fonte mais profunda do que os condicionamentos. E a gente vai se dando conta que é mais confiável essa fonte. Então, eu não sei se deu para responder. Você pode ter qualquer opinião, porque a opinião faz parte de uma realidade interna. Ela existe. Eu não estou negando a realidade.
Se eu estou irritado, eu não estou negando a realidade. Eu percebo a realidade. Se eu tenho uma opinião, eu não nego a opinião. Se eu tenho um desejo, eu não nego o desejo. Eu percebo. Meditação não é reprimir nada. Meditação é trazer como primeiro plano a consciência que percebe de uma maneira límpida o momento presente. A partir daí, algumas coisas vão acontecer. E eu não preciso me preocupar com isso. Resumo da ópera. Você pode tudo, desde que a luz da consciência esteja verdadeiramente acesa. Mas não se engane. Algumas pessoas compram essa ideia, se permitem a tudo, intelectualmente acham que estão com essa luz da consciência atentiva, observadora, acesa, sem estar. O ponto mais importante, eu estou realmente com a luz da consciência acesa, eu reconheço isso e tenho convicção de que ela está acesa. Eu estou presente agora. É preciso a gente criar uma familiaridade nesse reconhecimento de estar realmente com a consciência desperta ao momento. Senão eu me engano. É o caminho da liberdade, mas é um caminho perigoso. Porque eu posso me permitir a qualquer coisa sem estar com a consciência realmente atentiva. Eu não preciso me apegar também a uma opinião. Se a consciência surge sobre uma opinião, por exemplo, fica claro que eu não sou a opinião. Eu sou a consciência, no caso da opinião. Então eu não preciso me agarrar à opinião como uma autoafirmação. Porque eu não sou ela, eu sou a consciência. Aí tudo muda. Aí a limpeza acontece. O burilar acontece, as transformações acontecem, a flexibilidade acontece, a abertura acontece. Então, meditação é trazer a consciência e apenas isso, que observa a realidade, tanto interna quanto externa, e deixa rolar. A partir daí, eu posso sim. Existem 50 mil a 60 mil pensamentos perturbadores, desnecessários, corrosivos por dia. Mas eles não são todos. Que fique claro, existem também os pensamentos necessários. Existem os pensamentos inspiradores. A partir do silêncio, a sabedoria se manifesta através de uma categoria de pensamentos que é mais sutil, mais delicada dos que os pensamentos ruidosos. Mas existem os pensamentos inspiradores. E os necessários termos de planejamento. O fato é, quanto mais a gente aguça a nossa consciência, mais a gente percebe a distinção do que é e do que não é prejudicial. No começo a gente acha que tem poucos pensamentos prejudiciais, depois a gente vai ver que pensamentos considerados simplesmente desnecessários, muitas vezes são prejudiciais. Porque o próprio fato deles estarem, ou eu estar embarcado neles, me impede de fluir na realidade, porque eles obscurecem a realidade. Portanto, eles são prejudiciais. Então, com o tempo, nós vamos percebendo o que é e o que não é saudável em termos de pensamento. Com o tempo, a gente vai embarcando menos nos pensamentos perturbadores, mas é a nossa própria maturidade de consciência que vai dando essa distinção, não um comando
que eu dou para mim mesmo. Tá? Espero ter esclarecido esse ponto. Muito importante. Porque senão a pessoa se amarra mais ainda, se prende a mais ainda, se reprime a mais ainda, se condena mais ainda. E esse não é justamente o oposto do propósito da meditação.